Olá, eu vim falar um pouco sobre a infância do José Sarney. José Ribar Ferreira de Araújo Costa nasceu em 1930, em Pinheiro, Maranhão, conhecido na infância como José do Sarney, em referência a seu pai, Sarney de Araújo Costa. Adicionou o nome Sarney ao seu sobrenome no cartório quando tinha 18 anos. Ele fez faculdade de Direito e se formou na Universidade Federal do Maranhão em 1953. No mesmo ano, ele ingressou na Academia Maranhense de Letras, onde se formou escritor. No ano seguinte, Sarney concorreu ao cargo de deputado federal pelo Maranhão. Mesmo não tendo voto suficiente, ele assumiu como suplente, dando início à sua carreira política. Durante a ditadura militar brasileira, foi eleito governador do Maranhão pela Aliança Renovadora Nacional. Foi membro do PSD e da UDN, militando contra o governo do Getúlio Vargas. Ele escreveu alguns livros e foram publicados, eu vou citar alguns deles para vocês, que é o Dono do Mar, Marimbondo de Fogo, Norte das Águas, Golpe à Beira-Mar e entre outros. É isso. Nos governos dos generais Geisel e Figueiredo foram solicitadas medidas de extensão do regime, preparando para a transição do regime militar para o regime civil. Em 1984, houve uma manifestação nas ruas onde os presidentes, os famosos e a mídia foram para a rua para apoiar as eleições diretas. Esse movimento foi conhecido como Diretas Já, que tinha o intuito de influenciar na votação do Congresso da emenda Dante de Oliveira, que previa o retorno das eleições diretas. Essa proposta tinha o apoio do Tancredo Neves, mas ele queria que fosse diferente com ele, ele queria ser eleito de forma indireta, queria que fosse mais prático para ele. E o que acabou acontecendo, porque esse projeto foi para o Congresso Federal, onde foi recusado, e acabou que o Tancredo Neves foi indicado para a presidência, junto com o José Sarney, que era o seu vice-presidente, juntos pelo PMDB. Tancredo Neves não conseguiu ir virar presidente da República, porque no dia 15 de março de 1975 ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. Então, José Sarney ele assumiu a presidência da República no lugar do Tancredo Neves até que ele melhorasse, pudesse sair dos hospitais e pudesse voltar para a presidência. Só que isso não aconteceu, porque depois de 7 cirurgias, o Tancredo Neves acabou falecendo no dia 21 de abril de 1985. A morte do Tancredo Neves gerou uma instabilidade política no Brasil, porque era o primeiro governo depois do regime militar e tudo mais. Então havia expectativa ainda da desvinculação da política e do militarismo. E que depois da morte do Tancredo, as coisas voltariam a ser como era antes, o regime militar. Mas como seu vice foi eleito, o José Sarney, no dia 22 de abril de 1985, as coisas continuaram a ser como eram antes. Continuou o processo de transição política do país para um governo civil. Oi, eu vou falar um pouco sobre a presidência de José Sarney. José Sarney assumiu a presidência no dia 21 de abril de 1985, após a morte do então presidente eleito pela população, Tancredo Neves. Ele assumiu numa época muito conturbada, após 21 anos de ditadura militar, então os brasileiros estavam muito esperançosos de com a eleição de Tancredo Neves, a volta da democracia chegasse finalmente. Só que com a morte dele, eles acabaram ficando desesperançosos de novo. Só que José Sarney era um grande apoiador da causa sobre a volta da democracia. Então, foi muito importante na época a presidência dele. Dentre todas as coisas que ele fez durante a época de mandato dele, as coisas mais importantes foram a nova Constituição, que diziam, que era obrigatório eleições diretas no segundo turno a presidente e governador, que prevalecerá o presidencialismo como modelo de governo do Brasil, que na época não era isso, era a ditadura militar, tornou restrita a ação de forças armadas e voto de analfabetos e pessoas maiores de 16 anos.
Na época também ele pegou com a inflação ele pegou com uma alta inflação e teve que começar a mudar isso para que o país começasse a crescer de novo, já que na época da ditadura deu uma pausada. Na economia, foi anunciado no dia 1º de março de 1986 uma reformulação monetária, chamado Plano Cruzado, nome dado à nova moeda brasileira. O plano foi gerenciado pelo ministro da Fazenda e, bem diferente dos planos recomendados pelo Fundo Monetário, tinha como objetivo acabar com a inflação que se destacava no Brasil. Ele congelou o preço dos salários e houve um abandono de 8% dos trabalhadores. O trabalho como gatilho salarial, em que o tipo de reajuste do salário era caso a inflação fosse igual ou maior de 20%. Houve um incentivo da população através de especulação financeira. Grandes coisas que ele fez também foi implantar coisas na Constituição. Os principais fatos do governo de Sarney foi a criação do Ministério da Cultura no dia 15 de março de 1985. O governo estabeleceu relações diplomáticas com Cuba e foi assinado um protocolo no Mercosul junto com Uruguai e Argentina. Eu vim falar sobre o término do governo do José Sarney e seu pós-governo. Em 1988, ele lançou o regime presidencialista, que era remetente ao regime de 1967, que constituía nas eleições diretas entre presidentes, governadores e prefeitos. A maioria do seu mandato, o término do seu mandato, foi tentando conter a inflação, que era altíssima. Portanto, o seu ministro da Economia foi um dos principais fatores a qual eles tentavam conter essa inflação. Em 1986, ele lançou o Plano Cruzado, a fim de diminuir essa inflação. E entre 1986 e 1987, ele conseguiu aumentar com esse plano cruzado 367% a mais a inflação. E também ele tentou os fiscais do Sarney, que era basicamente assim: se você tinha um açougue, você vende propriamente carne, só que a inflação era muito alta e eles não tinham como comercializar carne, tanta carne como era antes. Então, como ninguém comprava por a inflação ser muito alta, eles tentavam vender mais barato para o consumidor. E esses chamados fiscais do Sarney tentavam dedurar eles ao governo para poder ter essa fiscalização, como se fosse algo ilegal, que na época era. E em 1988, seu ministro da Economia, que era o Luiz Carlos Bresser, ele promoveu um plano para conter a inflação, e ele ainda conseguiu aumentar em 1000% a mais do que já tinha de inflação. E em 1989 ele lançou o Plano Verão, que era mais um de seus projetos para tentar conter a inflação. E mais uma vez, junto com a economia, ele conseguiu aumentar 1.754% a mais. Isso já era uma crise na América Latina. E no ano antecedente do seu mandato acabar, ele tentou amenizar as coisas. Mas era basicamente assim, constatando com o pessoal que vivia naquela época. Muitas pessoas diziam que se você tinha um dinheiro guardado no banco, ele triplicava. Por exemplo, se você triplicava entre aspas, sabe? Mas ele gerava bastante lucro. Por exemplo, se você tinha R$1.000 guardados no tempo de hoje, você ganhava R$500 a mais ao mês de lucro para poder se estabelecer. Porém, isso só foi gerando mais inflação. Era uma tática de convencer a população que estava melhorando, porém isso não durou muito. E em 1999, seu governo terminou em 15 de março de 1990, e que foi sucedido por Fernando Collor. E também, uma curiosidade sobre o Fernando Collor, justamente por esses aumentos devidos do José Sarney à população, o Fernando Collor, se aproveitando disso para poder pagar as dívidas da população, ele tomou muito desse dinheiro da população para tentando cessar a dívida do Brasil, que era muita. E é isso.